Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim comentar as minhas leituras de fevereiro. Vou estar falando sobre todos os livros que eu li e que eu achei de cada um deles. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então ao todo foram 9 leituras em fevereiro, sendo que 2 eu fiz no Kindle, só que uma delas eu tenho físico também, e todas as outras foram no físico, né? E assim, no geral foram leituras muito boas, eu não me decepcionei com nenhum deles, assim, no geral todas as leituras foram de boas pra ótimas, sabe? Eu gostei bastante mesmo. E eu até coloquei um pouco mais assim no meu limite, porque apesar de eu já geralmente ler essa média de livros, né, de 8 a 10 livros no mês, foram 9 livros, mas 3 foram tipo calhamaços, gigantescos, sabe? Então foram leituras que renderam aí um pouco mais de dias, né? Mas no geral eu gostei bastante e vamos começar a comentar então livro a livro. O primeiro livro que eu li esse mês foi Diamante Dourado, que é uma fantasia nacional, que é o sequência de Safira de Prata, que eu li mês passado e comentei no vídeo de leituras de janeiro aqui também. Safira de Prata foi um livro que eu gostei muito, assim, eu me surpreendi bastante, eu até comentei isso no vídeo também. Então eu tava bem empolgada pra ler o segundo livro, né, o Diamante Dourado. E, cara, eu amei novamente, assim, tudo aquilo que eu achei do primeiro livro, eu achei no segundo também, sabe? Eu gostei demais. É um livro bem comprido também, o Safira de Prata tem ali uma média de 1.500 páginas, Diamante Dourado tem uma média de 1.600, então são livros bem grandes. Mas, assim, a todo momento eu me senti envolvida, sabe? Assim, com o livro, com o enredo, com os personagens, com a história, eu gostei muito. O final, ali, a reta final mesmo, eu não consegui largar o e-book, assim, eu terminei realmente, assim, eu peguei ali, era o quê? Dos 80%, eu acho, pro final, assim, eu não conseguia largar, sabe? Porque tava muito bom mesmo. Então, eu gostei bastante. Dei 5 estrelas, foi favoritado também, porque eu acho que é uma fantasia, assim, muito, muito boa, sabe? É uma fantasia que se equipara a fantasias gringas, sabe? Eu acho que a gente valoriza muito as fantasias gringas, mas a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil também. E Safira de Prata, né? A duologia de Safira de Prata, com certeza é uma delas. A escrita da autora, né, da Laura, é maravilhosa, assim, realmente. Ela escreve muitíssimo bem. Enfim, gente, assim, eu me apeguei demais a esses personagens. Tem um spin-off que já saiu, né, que é o Joias da Alcateia, que foca em uma das personagens, que eu quero ver se eu leio aí nos próximos meses também, porque realmente eu amei. E com certeza vou estar lendo aí tudo que a escritora vai publicar aí no futuro. E o segundo livro de fevereiro, que foi a primeira releitura do mês, foi Casa de Terra e Sangue, o primeiro livro de Cidade da Lua Crescente, né, a nova série da Sarah J. Maas. Eu li o livro, eu não li no físico, eu li no e-book, porque eu comprei, é que deu todo um rolo, tá, gente? Só pra explicar mais rapidamente aqui. É que eu comprei o primeiro livro na época da pré-venda. Só que essa edição aqui, que foi a primeira edição, ela saiu com algumas coisas erradas na tradução, assim, né? Que a editora foi bem criticada na época. Então eles enviaram o e-book com a edição revista pra quem tinha comprado na pré-venda. E eu não tinha lido ainda na edição revista. Então dessa vez eu li nessa edição do e-book. Mas depois eu passei todas as marcações aqui pro livro e tudo mais. Inclusive eu marquei coisa pra caramba, eu nem sabia que eu tinha marcado tanta coisa assim. Mas assim, eu reli, né, porque saiu o segundo livro agora em fevereiro. E eu só tinha lido o primeiro na época do lançamento do primeiro mesmo, ou seja, lá em 2020. Então eu não lembrava de muita coisa da história. Então, assim, e também não é um livro pequeno, então assim, tem muita coisa da história pra lembrar, né? Então foi muito bom fazer essa releitura pra realmente revisitar esse universo que a Sarah criou, os personagens. E assim, eu posso dizer que eu já tinha gostado do livro na primeira vez que eu li, mas eu gostei muito mais nessa releitura, sabe? Eu consegui perceber muito mais os detalhes, o desenvolvimento que ela foi fazendo aos poucos, sabe? As coisas que a gente realmente só vê quando a gente tá lendo pela uma segunda vez. E assim, eu acho que é tranquilo dizer, assim, eu acho que muitos vão concordar comigo, que a Sarah, a escrita dela tá muito melhor em A Cidade da Lua Crescente do que comparado com as outras séries dela, assim, né? Pra quem não conhece, a Sarah J. Maas, ela é escritora de Tronos de Vidro e Corte de Espinho e Rosas, né? Que são duas séries de fantasia muito famosas. Mas assim, eu acho que a escrita dela aqui tá muito mais amadurecida. E não só porque é um livro, né? Uma série com classificação indicativa de mais 18, mas porque eu acho que realmente a escrita dela, ela tá muito mais madura do que nos outros livros, sabe? Eu acho que realmente ela tá mais confortável a escrever, ela tá se sentindo mais segura ao escrever as coisas. E eu acho que, assim, esse livro, ele mostra o amadurecimento dela nesse sentido, porque, assim, ele é um livro grande, mas eu não acho ele arrastado, sabe? Muita gente diz que o meio da história é enrolação, mas, assim, não é enrolação. Ele é desenvolvimento de história, sabe? Se a gente tivesse tirado essa parte, a gente ia ter perdido completamente o desenvolvimento de personagem, o desenvolvimento do enredo como um todo, né? Os detalhes da história que vão enriquecendo ainda mais. Então, assim, eu gosto bastante do que a Sarah fez com esse livro, assim. Eu acho que é uma introdução de fantasia muito bem feita. É uma das melhores que eu já li, assim.
porque realmente ela se dá o trabalho de explicar as coisas e são detalhes bem minuciosos, assim. Eu acho que quando você quer construir uma fantasia, você tá se propondo a criar um mundo novo, eu acho que você também tem que perder um tempo pra explicar pro seu leitor como é que tudo funciona. E a Sarah faz isso aqui nesse livro, sabe? Apesar de que pode parecer que seja um pouco maçante no início, você acaba se envolvendo tanto na leitura e na narrativa que você não percebe isso passar, sabe? Eu gosto muito disso, assim, eu gosto de como a Sarah vai mostrando, assim, como é que funciona, quem são os personagens, quais são os objetivos deles, sabe? Como é que tudo dentro desse universo é mostrado e como é que tudo tem as divisões, né? Enfim, então realmente eu gosto bastante disso, assim, acho que é uma fantasia muito boa. Amei fazer a releitura, assim, nessa releitura eu passei a amar muito mais os protagonistas, sabe? Então, realmente gostei demais. Dei 4,5 apenas, porque eu acho que o início, apesar de eu entender o porquê ele ser um pouco mais lento, eu acho que pra quem tá pegando, de repente, nunca leu nada de fantasia, ou é o primeiro livro da Sarah, se você for pegar esse livro, talvez você fique com preguiça de continuar, ou acabe até mesmo desistindo, porque eu acho que falta um pouco da história te cativar desde o início, sabe? Pra mim, pelo menos, isso pegou, eu não consegui ser totalmente conquistada, por exemplo, desde o primeiro capítulo, sabe? Então eu acho que demorou um pouco pra história engrenar pra mim. Foi a mesma nota que eu dei na primeira vez, então eu mantenho ela agora. Mas assim, eu gosto muito desse livro mesmo. E, enfim, isso realmente só me deixou mais ansiosa pro segundo livro que eu também li esse mês, tá? Vou falar sobre ele depois. Mas é isso, eu super recomendo essa série, obviamente, pra quem é maior de 18 anos, né? A gente, classificação indicativa daqui por uma razão, né? Então vamos respeitar aí. Mas é muito boa essa série, realmente, e vale a pena ler. E a segunda releitura que eu fiz esse mês foi de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Assim, essa série eu já li tantas vezes, gente, que eu acho que é quase uma leitura anual aí. Mas eu resolvi fazer essa releitura mais uma vez, porque a minha irmã tá lendo pela primeira vez e a gente ama ler juntas e compartilhar o que a gente tá achando, enfim. Então eu resolvi pegar pra reler também e eu já aproveitei pra fazer as marcaçõezinhas, porque da última vez que eu reli eu não fazia ainda. Então agora eu tô passando aqui as minhas marcações, minhas frases preferidas, enfim. E também, né, essa leitura aí já rendeu um vídeo de filme versus livro, né, do primeiro filme que foi baseado no livro. Então, assim, tá um vídeo bem completinho, um pouco longo, mas assim, com todas as diferenças realmente que eu encontrei entre filme e livro. Então vai lá assistir depois de assistir esse vídeo aqui. E assim, gente, eu gosto bastante desse primeiro livro, mas eu acho engraçado, assim, porque ao contrário do que eu falei do livro da Sarah J. Maas, aqui, como esse foi o primeiro do Rick, é engraçado que depois de ter lido todos os outros dele, é engraçado ver o quanto a escrita dele evoluiu, né? E a própria criatividade dele, o quanto foi aumentando, a questão de acrescentar diversidade e representatividade também, né? Que nessa primeira série não tem tanto, mas depois ele vai acrescentando. Então é muito bom ver o quanto ele evoluiu como autor, sabe? Eu acho isso muito interessante. Mas assim, num todo eu gosto bastante desse livro, eu acho que é uma boa introdução. É um livro infanto-juvenil, mas assim, é pra todas as idades, sabe? Eu acho que dá pra você ler quando você é adolescente ali, né, e tudo mais, mas se você é adulto, como eu, dá pra ler também, que é super tranquilo. A minha irmã também é mais velha do que eu e ela também gostou, sabe? Então, assim, eu acho que não tem essa coisa de você se restringir com a idade nesse caso, sabe? É muito bom, assim, vale muito a pena, principalmente pra quem gosta de livros estilo Harry Potter, de acompanhar um livro, né, cada ano, assim, acompanhando, né, as crianças crescendo. Eu acho isso muito legal. Eu dei 4,5 de 5, porque eu acho que, assim, tirando o segundo livro, que eu não gosto tanto, assim... Não é que eu não gosto, né? O que eu menos gosto dos 5 é o segundo livro, que eu vou ler agora em março. Os outros 3 são muito bons, sabe? Então eu acho eles melhores, então por isso que eu dei 4,5 pra esse, assim. Mas ele também é bom. Eu só acho que realmente tem espaço pra ele continuar evoluindo, e por isso que eu não dei 5. Mas é isso aí, gente, e realmente vale a pena. E, inclusive, se vocês não viram, saiu a novidade aí de que as filmagens da série vão começar a serem rodadas dia 1º de junho desse ano. Gente, eu tô muito ansiosa pra continuar acompanhando aí essas atualizações. Não sei se eles vão já mostrar o elenco logo de primeira, porque, por exemplo, Heartstopper, que é umas HQs que vão virar série na Netflix, eles só divulgaram o elenco depois que terminaram as gravações da primeira temporada. Então, assim, de repente, pode ser que eles façam que isso aconteça. Mas, como a produção de Percy Jackson é uma produção que tá sendo muito falada, né? Tem muita gente de olho, talvez eles não consigam guardar esse segredo, né? Mas então vamos ver, vamos aguardar aí. Eu tô bem ansiosa pra ver essas atualizações. E quando tiver atualizações, eu vou estar falando lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá ainda, vai lá me seguir. O quarto livro que eu li esse mês foi Uma Garota Cubana, Chás e Amanhãs. E assim, gente, este livro aqui foi pra quebrar a sequência de fantasias que eu tava lendo, que é aquele livro romance, leve, fofo, clichê adolescente,
tudo misturado, assim, que dá no resultado, assim, desse livro aqui, que é muito fofo, gente, assim, a sério. Eu gostei muito de fazer essa leitura. Eu não vou falar muito porque, assim, eu fiz uma resenha super completinha dele aqui lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não viu, vai lá conferir depois. E, assim, cara, esse livro reúne, além de todas essas coisas que eu gosto num livro, reúne 3 coisas que eu amo: Inglaterra, confeitaria e romance, gente. Perfeito, sabe? Maravilhoso, assim. Mas, falando sério, assim, esse é um livro que, apesar de ter bastante essa coisa do romance adolescente, clichês, ele segue por um caminho diferente, sabe? Ele não ficou só trabalhado no clichê, isso me surpreendeu, me fez gostar bastante do livro. Então, eu super recomendo pra quem gosta desse tipo de livro, assim. Ele é muito levinho pra você ler, assim, um dia, sabe? Se você quiser alguma coisa pra distrair a cabeça, se estiver querendo sair de uma ressaca literária, esse livro aqui é perfeito pra isso. Eu gostei bastante. De início eu não tinha me conectado tanto com a história e com o personagem principal, né? Mas com o passar da história eu fui me apegando um pouco mais, fui entendendo mais as questões dela, ela foi sendo desenvolvida e eu gosto quando isso acontece, assim, né? Eu acho que quando a gente começa não gostando da personagem é uma coisa boa porque dá espaço pra ela ser desenvolvida e a gente terminar gostando. E foi o que aconteceu aqui, né? Eu dei 5 estrelas pra ele, eu não cheguei a favoritar. Tá caindo coisa aqui dentro do livro. Mas eu não cheguei a favoritar o livro, assim, porque eu acho que faltou alguma coisinha a mais. Mas eu realmente gostei, eu acho que vale os 5 estrelas e eu super recomendo pra quem também aí é fã de romancezinhos leves para ler. E outra releitura que eu fiz este mês foi de Six of Crows. Assim, gente, eu tinha lido Six of Crows lá em fevereiro, março de 2020, mais ou menos. E eu comprei os livros porque tava um hype gigantesco no Bookstagram por causa deles, assim. Na época eu só tinha lido o primeiro livro da trilogia Grisha, então depois conforme eu fui vendo muito hype de Six of Crows, eu terminei a trilogia Grisha, né, li o segundo e o terceiro livro, e aí eu comprei a duologia mesmo. E assim, eu li, eu gostei, mas foi uma coisa tipo, ok, eu achei legal, eu até acho que dei 4 estrelas, eu acho que Crooked Kingdom eu cheguei a favoritar, não tenho certeza. Mas assim, foi uma coisa que eu não entendi todo o hype, sabe? Tipo assim, pô, é legal, mas eu não sei porque tanta gente ama esse livro e tudo mais. E aí, depois da série que lançou ano passado, né, Shadow and Bone, que os personagens de Six of Crows aparecem, eu fiquei meio assim, eu fiquei com vontade de reler novamente, sabe? Depois de ver as carinhas ali, sabe? Ficou muito mais fácil visualizar os personagens. E eu não sei se foi por causa da série ou se foi por causa que eu já li todos os livros da Leigh Bardugo e agora eu prestei mais atenção nos detalhes, né, e tudo mais. Mas dessa vez eu amei Six of Crows. Assim, ó, dessa vez pra mim o hype fez total sentido. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei, porque assim, eu amei, eu me senti conectada desde a página 1, que foi algo que não aconteceu da primeira vez que eu li, sabe? Assim, os personagens, na primeira leitura eu tinha gostado deles, eu tinha amado o Jasper, pra mim ele era meu favorito, assim. E dessa vez, apesar de eu continuar amando o Jasper e ele, provavelmente ele ainda é um dos meus favoritos, assim, eu consegui ter uma outra visão dos outros personagens, sabe? E consegui amar os outros personagens, sabe? O Cass, que era um personagem que muita gente tem como preferido, eu tinha gostado, mas, tipo, foi aquele gostar, tipo, ok, não é meu favorito, mas eu gostei. E dessa vez ele subiu, assim, ele ficou entre os meus favoritos, realmente, assim, sabe? Eu não sei decidir quem é meu favorito agora. Mas, assim, eu gostei bastante de fazer essa releitura. Aproveitei pra fazer marcação, inclusive. Olha quanta marcação que eu fiz, gente. Eu não parei de marcar esse livro em momento nenhum, assim. Eu gostei muito, realmente. Em todo momento eu ficava imaginando os personagens agora com a carinha dos atores que estão fazendo na série, sabe? Então eu gostei muito. Eu tô doida pra fazer releitura de Crooked Kingdom, porque eu acho que eu vou me sentir a mesma coisa. E assim, gente, se você ainda não leu o Grishaverse, comece a ler, porque assim, esses livros são muito bons. A trilogia Grisha mesmo, que foi a trilogia que iniciou tudo, ela não é muito boa, ela é uma trilogia um pouco polêmica, porque tiveram algumas decisões da autora que muita gente não gostou. O final, principalmente, assim, né? E eu concordo, eu não gosto muito do final da série. Mas assim, a série apresenta um dos meus personagens preferidos da vida, então assim, vale muito a pena ler. Eu fiz esses dias um post lá no meu Instagram falando da ordem, né, dos livros, para qual seria aí a ordem para você ler se você quiser. Então eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber aí a ordem dos livros. Já fiz vídeo aqui também no canal sobre Shadow and Bone, tá? Sobre a série, sobre o que você precisava saber antes de assistir a série versus livro, enfim, tem vários conteúdos aqui. E assim, gente, eu estou me sentindo mais envolvida agora, né, depois de ter gostado ainda mais, assim, desses livros. Mês que vem vou ler, né, na verdade esse mês, né, vou ler o Crooked Kingdom, então venho aí depois pra comentar com vocês aí o que eu achei dessa releitura, mas estou aí com expectativas bem altas.
Também li A Chave de Bronze, que é o terceiro livro da série de Magisterium, das autoras Cassandra Clare e Holly Black. E assim, eu gostei bastante desse livro, pra mim foi meu favorito dos três até agora. Ele é um livro muito rápido, olha, bem pequenininho de ler, então assim, ele é super rapidinho. E é uma fantasia que ela não é tão complexa, até porque o público-alvo é um público infanto-juvenil também, então eu acho que as autoras quiseram criar uma fantasia um pouco mais simples de se entender, sabe? Que as crianças, né, os adolescentes que estivessem lendo, não ficassem tão perdidos na linguagem, na narrativa, né? Então, assim, eu acho ele até mais simples de entender do que Percy Jackson, eu acho Percy Jackson um pouco mais complexo do que Magisterium, mas não digo isso de uma forma ruim, sabe? Eu acho que a gente tem que considerar o público-alvo do livro, né? Eu não sou o público-alvo do livro, mas assim, eu acho que também serve bastante, sabe? Assim, eu acho que apesar de ser uma coisa mais simples, uma coisa mais rápida, é muito interessante de ler. Eu gosto bastante de acompanhar séries desse tipo, então vale a pena pra todas as faixas etárias. Mas eu acho que assim, se você quiser um livro pra indicar, né, pra criança ou pra adolescente, essa série aqui é muito boa mesmo, porque vai prender a atenção, mas sem deixar ninguém confuso, sabe? Assim, então eu acho isso bastante interessante. Mas falando do livro em si, eu gostei bastante. Eu acho que tá seguindo por uma direção bem interessante mesmo, assim, da história. Gostei muito, os personagens são muito interessantes, assim. Eu tinha pego um spoiler e eu descobri que o spoiler estava errado. Eu peguei o spoiler errado ainda, olha só. E eu consegui me surpreender bastante, assim, porque eu achei que eu já tinha desvendado o negócio inteiro, mas não, foi uma coisa completamente diferente. Então, eu gostei bastante, assim, dei 4,5 porque eu acho que realmente ele é melhor do que os outros. Eu terminei querendo começar o próximo, sabe? E eu tô bem ansiosa pra saber como é que vai terminar a série, né? Faltam mais 2 livros aí. E eu tô bem ansiosa porque realmente eu não faço ideia de como é que vai terminar. Mas eu super indico realmente essa série pra qualquer idade, né? Mas principalmente aí pra quem quer começar a ler, quem não sabe muito o que indicar aí pra essa faixa etária, criança, adolescente, aí eu acho que essa série aí é uma boa pedida. Outro livro que eu li este mês foi Tweet Cute. Esse livro que, assim, gente, ano passado, todo mundo falava deste livro no Instagram. Eu comprei por realmente indicação dos outros, assim, porque eu via todo mundo lendo e eu fiquei muito curiosa, porque a maioria das pessoas que eu vi falava bem. Mas, assim, eu confesso que eu não sabia nada da história. Não vi sinopse, eu só comprei ele na Black Friday. E, assim, eu não sabia nem que era um romance adolescente. Eu achava que os protagonistas, eles eram mais velhos, assim, então eu fui bem surpreendida com isso. Mas assim, eu gostei muito do livro, assim, eu achei um romance que, novamente, assim, que nem o outro que eu comentei, né, da garota cubana, assim, apesar dele ter uns clichês, ele funciona, ele começa com os clichês, ele não fica apenas nisso, sabe? Ele não se mantém apenas no clichê o tempo inteiro. Ele tenta umas coisas diferentes, assim, e eu acho que ao longo do livro isso vai ficando bem claro. E eu gostei bastante, assim, das direções que a autora foi tomando aí com a história. Gostei muito dos personagens, o enredo eu achei bem diferente até. Então foi algo bem divertido, foi muito leve de ler, sabe? Aquela leitura bem tranquilinha. Eu tava lendo junto com outras duas fantasias, então esse era um livro que realmente eu pegava e dava aquele pause no meu cérebro, sabe? Assim, realmente só pra respirar. Gostei muito, gostei dos personagens. Uma coisa que eu gostei é que a narrativa ela é dividida entre os dois protagonistas, a Pepper e o Jack. E eu amo quando é dividido assim, porque a gente tem a oportunidade de ter os pontos de vista diferentes, né? Não fica só preso em um. Então eu gostei muito. Infelizmente ele só tem em inglês, tá? Eu não sei se vai ter alguma editora que vai estar publicando esse livro esse ano. Provavelmente alguma vai acabar pegando, porque é um livro que realmente fez bastante sucesso. Mas que eu saiba, ainda não tem nenhuma novidade. Se alguém souber de alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Mas que eu tenha visto, ainda não vi nada, assim, né? Mas assim, o inglês do livro, eu achei um inglês básico. Mas eu acho que pra quem já tem alguma experiência com leituras em inglês, sabe? Eu acho que começar direto com ele talvez não seja tão indicado assim, porque tem uma outra coisinha ali que acaba ficando um pouco mais difícil, mas também assim não é o fim do mundo, sabe? Se você pegar ele pra ler com um dicionário ou com o próprio Google Tradutor pra te ajudar, eu acho que, sabe, isso já ajuda bastante. Inclusive eu fiz um post recentemente sobre dicas pra ler livros em outras línguas, né, especialmente em inglês, que é o que eu leio, então vou deixar o link aqui na descrição também se você quiser assistir, se você quiser ver, aliás. E assim, eu acho que vale a pena arriscar, sabe? Pra você ler, assim, acho que é um livro que tem uma linguagem fácil. Claro que se você tiver um pouco mais de experiência, vai ser um pouco mais tranquilo pra você ler, mas assim, também se você quiser começar por ele, se você quiser arriscar, também acho que dá. Eu dei 4,5
de estrelas pra ele. Não cheguei a dar 5 porque eu acho que no início eu demorei um pouco pra engatar na história e me conectar com os dois protagonistas, sabe? Mas depois que isso aconteceu, realmente eu não quis largar o livro, sabe? Então, vale bastante a pena e super recomendo pra quem gosta aí do romance super fofo, super leve pra você ler aí em um dia. E aí, outro livro que eu li este mês foi Cinderela Está Morta. Esse livro eu também comprei na Black Friday. E assim, eu achei o livro com uma premissa muito interessante, porque, né, ele tem essa premissa de fazer uma releitura da Cinderela, que é uma história que todo mundo conhece. E eu achei isso muito interessante e eu achei até a maneira com que a autora fez foi muito bem trabalhada, eu gostei bastante. Só que tiveram alguns pontos que não me agradaram tanto, assim, né? Eu vou falar do que me agradou primeiro. O enredo, como eu falei ali, essa questão da releitura da Cinderela eu achei muito bacana. Representatividade. Este é um livro que, assim, tem muitos personagens não brancos, inclusive a protagonista, que é negra, e tem muitos personagens LGBTQIA+. Então, assim, eu achei isso muito interessante de ser incluído em um livro que, assim, não seria nos dias atuais, né? Ele é um livro que seria... Não tem uma época estabelecida, mas seria, tipo, em épocas antigas ainda e tudo mais. Então, eu achei isso bem, bem interessante mesmo. Gostei de como ela fez todas as subversões, assim, da história da Cinderela. Então, como ela pegou a fada madrinha e transformou em outra coisa, o príncipe em outra coisa, sabe? Então, eu achei isso bem legal de pegar uma história tão conhecida e transformar em algo diferente. Mas, assim, eu achei que faltou alguma coisa a mais. Tiveram algumas coisas que eu achei muito apressadas na história. Apesar de que, assim, ele é um livro pequenininho. Então eu acho que ele tem um ritmo até muito legal. E eu acho que a história, como um todo, o enredo, eu não acho que ficou corrido. Mas eu acho que tiveram alguns pontos da história que ficaram um pouco apressados demais e resultaram em conexões entre personagens que eu acabei não sentindo, sabe? Então encontros ali entre personagens que era pra gente sentir alguma coisa e eu acabei não sentindo, sabe? Essa conexão. Acabou faltando, assim, pra eu gostar de alguns personagens em específico. Alguns diálogos eu achei um pouco raso, um pouco infantil demais. E eu acho que tiveram alguns discursos que a autora quis pregar que ela forçou demais. E aí ficou uma coisa, ao invés de ficar um livro com um discurso bacana, ficou forçado, sabe? Então, assim, eu dei 3,5, porque eu acho que realmente é uma premissa muito interessante. E é um livro muito bacana pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de romance LGBTQIA+, sabe? É livro com diversidade, eu acho isso muito bacana. Eu só acho que realmente a autora podia ter trabalhado essas outras questões um pouquinho mais pra deixar o livro ainda melhor, sabe? Mas assim, vale super a pena, super recomendo pra quem gosta dessas coisas e acho que é uma leitura super válida de se fazer. E por último, o livro que inclusive eu estava mais ansiosa para ler neste mês, Casa de Céu e Sopro, o segundo livro da Cidade da Lua Crescente, que eu li aí aos 48 do segundo tempo de fevereiro. E não se preocupa que não vai ter spoilers, tá? Eu, na verdade, nem vou falar muito, porque assim, vai sair um vlog de leitura de Casa de Céu e Sopro, tá? Que também vai ser sem spoilers. Eu ainda não terminei de gravar o vlog, então esse vídeo aqui das leituras vai sair primeiro. Mas assim, no vlog eu vou explicar tudo o que eu achei, sem spoilers, tá? Eu gravei toda a minha reação lendo o livro. Este livrinho aqui, pequeno, tá? Toda a minha reação. Obviamente, eu vou editar pra pegar só as reações realmente, nas partes que tiveram reações, né? Mas além de que eu fiz também, tipo, um diário de leitura, né? Compartilhando o que eu tava achando conforme eu fui lendo. E falta aí eu gravar realmente as minhas considerações finais, né, a respeito da leitura. Então fiquem ligados aí se vocês estão assistindo esse vídeo aqui no dia que lançou, ou um pouquinho, né, nos dias seguintes aí. Vai lançar na próxima semana. Se você tá assistindo um pouco mais pra frente, então esse vídeo já saiu e procura aí e vai assistir. Mas assim, no geral, eu amei esse livro, 5 estrelas, favoritado, tá? Eu acho que, novamente, a escrita da Sarah tá maravilhosa aqui, é um desenvolvimento muito bem feito. E o livro, novamente, classificação mais 18, então fica ligado, vai procurar aí os gatilhos, né? Vai procurar o porquê que esse livro é mais 18. Mas, assim, super vale a pena, foi uma espera que valeu muito a pena mesmo, é uma sequência muito, muito boa. E isso é tudo que eu vou falar sobre esse livro, se você quiser saber mais, espera aí e vai assistir o vlog de leitura. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Cara, eu li coisa pra caramba, né? Assim, foram releituras, leituras, mas no geral foram muito boas, assim, eu amei tudo isso, assim, todas as releituras, todas as leituras. Mesmo o Cinderela Está Morta, que foi o livro ali que foi mais ou menos, eu gostei de fazer também. Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, quais foram as suas leituras de fevereiro, né? Se vocês leram muito, se vocês não leram nada, também não tem problema, deixa aqui nos comentários. Deixa seu gostei também, que isso é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E me segue
segue lá no Instagram também, que lá eu tô sempre falando das minhas leituras do mês, né? O que eu tô lendo, enfim, sempre tem resenha lá desses livros também. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.